Boa noite, pessoal, alunos do 8º ano. Mais uma vez estamos aqui com a atividade do Faça em Casa. Essa é a nossa semana 8 e o nosso conteúdo trabalhado é o esporte, né? E o nosso eixo temático é o futsal, com o tema As posições dos jogadores de futsal. Então, desde o 6º ano, 7º ano, a gente tem trabalhado o futebol de salão com vocês, mas de uma forma mais simples, menos complexa, né, no caso. E agora a gente está aprofundando um pouquinho mais no futsal. Então hoje nós vamos falar sobre a posição dos jogadores durante um jogo de futsal. Nós temos 4 posições no futebol de salão: o fixo, os alas, que são os alas direito e esquerdo, o pivô e o goleiro. Vou falar um pouquinho de cada posição separadamente, só o básico mesmo. Eu passei um texto para vocês na atividade, na parte teórica, né? Vocês podem ler lá direitinho para vocês responderem as perguntas no final. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada posição. O fixo, que é o jogador de defesa, ele no futebol de salão, ele é o jogador que fica mais atrás da quadra. Ele fica próximo ao goleiro, ele é o jogador mais defensivo da equipe, né? Ele tem que ser um bom marcador, ele tem que ter um bom passe e ele tem que ser comunicativo para orientar o time, para passar as instruções do que ele está vendo em quadra. Como ele fica bem atrás, né, olhando tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva, ele que dá as dicas para quando que o ala vai subir para poder atacar, quando ele vai voltar para fazer uma marcação. Ele fica de olho na movimentação do pivô, que é o jogador de ataque, e até mesmo como ele fica próximo do goleiro, ele ajuda nessa questão da comunicação da equipe. Nós temos os alas direito e esquerdo, né? Eles atuam nas laterais da quadra. Eles devem ser jogadores velocistas e ágeis. Por quê? Porque eles ajudam tanto no ataque quanto na defesa. O fixo ele fica mais atrás, o pivô ele fica mais à frente e os alas não. Os alas eles ficam sempre alternando. Enquanto um ala sobe para o ataque, o outro retorna para a defesa e assim vice-versa. Pivô é o jogador mais ofensivo da equipe, né? Ele tem que ser um excelente finalizador, ele tem que ter um bom chute e em questão física ele também tem que ser um dos jogadores mais fortes da equipe. Isso por quê? Porque como ele tem que movimentar bastante na frente para receber essa bola, ele tem que segurar essa bola para que os alas possam subir com segurança e não atrapalhar se o time caso tomar um contra-ataque. Então ele tem que ser um jogador bem movimentador, tá? Para essa questão. Tem que ter um bom chute e algumas vezes até mesmo um pouco mais habilidoso que os outros jogadores. E por último, o goleiro. O goleiro aí é uma posição que a maioria de vocês já conhecem. O ato dele, o objetivo dele é defender a meta, que no caso é o gol, a gente chama de meta. Ele defende com qualquer parte do corpo, pode ser tanto com as mãos quanto com os pés, membros inferiores, superiores. Então ele tem mais liberdade do que os outros jogadores. A única diferença aí é o quê? Que quando ele está fora da área, ele só pode atuar com os pés. Dentro da área, aí ele pode encostar a mão na bola e toda parte do corpo, igual eu falei. E ele deve ter uma noção espacial muito grande, porque ele tem que se posicionar a todo momento. Quando o jogo é muito rápido, a bola vai virando para o lado esquerdo, para o lado direito, então ele tem que estar sempre movimentando, mas tendo noção de onde está o gol, para que ele não se movimente de forma errada e atrapalhe na defesa da equipe. Aí para vocês eu coloquei a quadra, na parte teórica que vocês pegaram também das atividades impressas, tá lá essa mesma quadra mostrando a posição dos jogadores. Vocês estão vendo aí do lado direito para o esquerdo, né, que é o lado para onde o time está atacando, a posição de cada um: fixo, pivô, os 2 alas nas laterais e o goleiro. No finalzinho da parte teórica,
eu passei para vocês as questões, passei 3 questões bem práticas, bem tranquila mesmo. Vocês vão ler e vão saber responder na mesma hora. Né? A primeira questão está aí, quais são as posições dos jogadores em um jogo de futsal. Vocês têm o desenho da quadra para vocês estarem observando e falando aí quais são essas posições. Vocês podem consultar tanto aí no desenho da quadra, quanto nos slides anteriores que eu passei falando de cada posição. E aí uma pergunta fora do texto, né? Eu falei para vocês no finalzinho aí, no seu ponto de vista, qual a posição mais importante? Isso aí cada um vai responder o que você acha, né? Qual que é a posição mais importante para você. Tá? Não precisa nem responder o porquê não, só colocar aí no finalzinho isso aí. Na questão 2, vocês vão pegar cada posição, né? Vocês vão colocar lá todas as posições que eu falei, vocês vão com apenas uma palavra, vocês vão falar uma característica de cada jogador dessa posição. Né? Então, vocês têm lá nos slides falando direitinho as características de cada um, e com apenas uma palavra vocês vão colocar características de cada um. Bem tranquilo também, isso em relação à sua posição na quadra. Na questão 3, questão também bem tranquila, em relação às posições dos jogadores, com qual você mais identifica. Vocês vão olhar lá, vocês vão pensar nas aulas de educação física, se vocês estivessem, né, fazendo a aula prática, qual posição que você mais se identifica, né? E qual que você gostaria de atuar sempre nas nossas aulas de educação física. Aí no finalzinho vocês vão responder o porquê. Por que você acha? Igual, por exemplo, eu gosto de jogar na posição de pivô, eu acho que eu daria certo nessa posição. Eu vou responder lá no finalzinho, mas por que eu acho que eu dou certo nessa posição? Porque eu tenho uma força física mais avantajada, eu tenho um bom chute, eu me movimento bem melhor do que se eu tivesse em outra posição. Então isso aí também é uma questão bem simples e bem prática de ser respondida. Eu não estou colocando questões difíceis, não, estou colocando questão para que vocês leiam mesmo os textos, só participem dessa questão de estar por dentro do assunto. Eu não quero que vocês tenham aquele trabalho de entrar na internet, pesquisar, pegar um livro mais aprofundado, não. Nisso que eu estou passando para vocês, que é o básico, vocês já vão estar aí em cima disso aí, respondendo facilmente essas questões, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos agora as nossas aulas virtuais, educação física, o dia são todas terças-feiras, né, de 8h40 às 9h20, os alunos do 8º ano, e sempre eu vou estar lá nesse horário para estar tirando as dúvidas de vocês, não só nesse eixo temático, nesse conteúdo que eu passei hoje, nos anteriores também. E qualquer dúvida em relação a essas atividades também, vocês podem estar me perguntando, até mesmo de outra matéria, se eu puder ajudar vocês em relação aos horários de outras aulas, uma conversa com outro professor, eu estou à disposição de vocês, tá bom? No mais, um grande abraço a todos. Aí no finalzinho eu deixei para vocês, né, o meu canal do YouTube. Se vocês quiserem acompanhar, só digitar lá, Léo Augusto Oliveira. Todas as atividades passadas estão lá, todos os vídeos que eu criei para vocês estão lá no canal, tá bom? Pode comentar, pode curtir. Quem tiver alguma dúvida também pode perguntar por lá, que a gente vai conversando, beleza? No mais, uma boa semana a todos, boa atividade e até a próxima, pessoal.